Meu nome é Eduardo, tenho 38 anos e cresci em Salissópolis, onde quase tudo gira em torno da represa, da mata e da água que some no horizonte. Muita gente não sabe, mas a represa tem trechos que não são abertos ao público, áreas antigas, construções desativadas, casas que pertenceram a antigos caseiros. Meu pai sempre dizia que a represa guarda mais do que água. E eu nunca levei isso a sério, até trabalhar ali. Em 2016, eu fazia parte de uma equipe de manutenção que monitorava a parte mais isolada, uma área onde ainda existia a velha casa do caseiro, tomada por musgo, telhado torto e portas inchadas pela umidade. Diziam que o último caseiro, o seu Gentil, morava sozinho e era o tipo de homem que conversava com as paredes. Uns achavam que era solidão, outros diziam que ele ouvia a represa. Eu só fui descobrir o que isso significava anos depois. Numa terça-feira, perto das 18 horas, eu e o Renato fomos enviados para checar uma denúncia de som de motor vindo da área antiga. Podia ser pescador irregular. Pegamos a caminhonete e seguimos pela estrada estreita de terra. O cheiro de barro molhado e eucalipto era tão forte que parecia grudar no corpo. Quando chegamos no trecho onde a estrada acaba e vira trilha, descemos a pé. A represa estava quieta, espelhada, com aquele silêncio de água parada que parece observar. A casa do antigo caseiro ficava a uns 200 metros para dentro da mata. Chegamos lá sem ouvir nada, mas a porta da frente estava aberta, coisa que nunca tinha acontecido antes. Ela sempre ficava trancada com corrente. Chamamos. "Tem alguém aí?" O silêncio que voltou parecia mais pesado do que o normal. Entramos. A casa era pequena, chão de cimento frio, cheiro de madeira úmida. As paredes tinham marcas de goteira, e no canto direito o velho fogão de ferro ainda estava lá, todo enferrujado. Foi aí que ouvi um som vindo do quarto. Toque, toque. Como se alguém batesse com o nó dos dedos na madeira da cama. O Renato foi na frente, abriu a porta devagar. O quarto estava vazio. Mas o estranho não foi isso. O estranho foi o espelho encostado no chão. Ele estava virado para a parede. E tinha marcas de dedo na parte de trás, como se alguém tivesse virado aquilo sozinho e na pressa. Marcas largas, profundas, arranhadas. Coisa de bicho, o Renato falou sem acreditar na própria voz. Mas bicho não levanta espelho. Antes que eu pudesse responder, ouvimos outro som, agora mais claro, vindo da represa. Passos arrastando na água rasa. Fomos até a porta. A luz da tarde já estava acabando. A superfície da represa parecia um espelho escuro. E lá, a uns 15 metros da margem, tinha uma silhueta parada com água até a cintura. O sol já não batia, então o corpo era só sombra. Mas o formato era inconfundível. Parecia um homem com chapéu velho, exatamente como descreviam o seu Gentil. O problema é que o caseiro estava morto desde 2004. O Renato tentou acenar, achando que fosse alguém perdido. A silhueta virou o rosto devagar para o som da nossa voz. E naquele segundo, a água ao redor dele não se mexeu. Nenhuma onda, nada. Como se ele não deslocasse peso nenhum ali. A silhueta ficou parada na água, imóvel, como se não ignorasse completamente nossa presença. Eu senti um aperto no peito que nunca tinha sentido na vida. O Renato tentou iluminar com a lanterna, mas a luz parecia morrer antes de alcançar o corpo,
como se fosse engolida pela névoa que começava a subir da represa. "Ei, tá tudo bem?" O Renato gritou. A figura se moveu, não para frente, mas para o fundo, deslizando, sem levantar onda, sem romper a superfície, como se não tocasse a água. "Não é gente, não." Eu sussurrei sem perceber. A silhueta parou outra vez, agora mais longe, mas ainda perfeitamente visível, e então, num gesto lento, levantou o braço, não para acenar, mas para apontar, direto, para a casa do caseiro. Um vento gelado soprou pelas árvores, e a porta da casa bateu sozinha atrás da gente. O som ecoou pela mata e fez o meu coração disparar. O Renato puxou meu braço. "Bora sair daqui agora." Voltamos rápido para casa, torcendo para ser impressão nossa. Mas assim que cruzamos a porta, o cheiro mudou. Não era mais mofo ou madeira molhada. Era um cheiro forte, salgado. Cheiro de água parada. Olhamos para o chão. Um rastro de água seguia do quarto até a porta, como se alguém encharcado tivesse caminhado ali dentro. "Isso não estava aqui," o Renato disse trêmulo. Seguimos o rastro até o quarto. A porta estava aberta. E o espelho não estava mais virado contra a parede. Ele estava de pé, apontando exatamente para a porta, como se alguém estivesse esperando que olhássemos para ele. E foi aí que eu vi. No canto inferior do reflexo, tinha um rosto dobrado de lado, como se estivesse colado atrás da moldura. Não era nítido, mas eu reconheci imediatamente o contorno do chapéu e a sombra do rosto magro. O Renato correu para fora, quase tropeçando na porta. Eu fiquei congelado por um instante, olhando o reflexo. O rosto parecia olhar de volta, como se me reconhecesse. Quando eu finalmente consegui mover as pernas, saí correndo atrás do Renato. O sol já tinha sumido e a névoa tomava conta da trilha. A represa estava completamente silenciosa. Nem sapo, nem grilo, nem vento. Só silêncio. Na caminhonete, o Renato não falava nada, e eu não conseguia parar de pensar naquilo que vi no espelho. No caminho de volta, a central comunicou que não havia registro de nenhuma embarcação, pescador ou funcionário na represa naquele horário. Chegamos na base, fizemos o relatório e omitimos metade. Nunca mais voltamos naquela casa. 3 meses depois, o setor decidiu lacrar a área antiga. Disseram que era por segurança. Mas quem trabalha na região sabe o que realmente ronda a represa depois do pôr do sol. Algumas coisas ficaram presas ali. Principalmente aquelas que não tiveram a chance de ir embora. E às vezes, quando o vento muda, a gente ainda ouve o som de passos na água. Esse foi o relato de hoje. Se ainda existe alguém ouvindo, eu só queria que soubessem que isso aconteceu. E essa foi a história de Eduardo, enviado diretamente de Salesópolis. Um relato curto, mas que deixa a represa muito mais silenciosa na nossa cabeça. Se você curte histórias e relatos de terror, se inscreve no canal Arrepiei. E se você quer ouvir as suas histórias contadas aqui, envie um e-mail para o e-mail na descrição. Quem sabe ela pode ser narrada. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no Arrepiei se você curte histórias e relatos reais de terror. E te vejo no próximo relato. Se você tiver coragem, é claro.